Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. E o vídeo de hoje é para fazer uma indicação de leitura de um livro bastante diferente de um grande escritor da nossa literatura. Falo do José Lins do Rego, com Meus Verdes Anos. O José Lins do Rego é grande escritor da nossa literatura e junto aí com outros grandes nomes, como a Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, está entre a nata, né, dos escritores regionalistas. Eu ainda não tinha lido nada do autor e tenho até um outro livro dele aqui para ler, mas como eu ganhei esse livrinho aqui, mostrando ele na internet, o Francis Marques Oliveira, do canal Universo Particular, tinha acabado de fazer a leitura e sugeriu então que eu lesse para a gente trocar ideias, aí, impressões. Então ele também está fazendo vídeo, vou deixar linkado aí embaixo para vocês também irem lá no canal dele e ver quais foram as impressões dele sobre esse livrinho aqui. O Meus Verdes Anos foi escrito pelo José Lins do Rego como uma forma de lembrança da sua infância, né? Um livro de memórias da sua infância, da época em que ele viveu no engenho do avô, que o avô dele tinha vários engenhos de cana, aí era a época áurea do ciclo da cana no Nordeste, e o avô dele era famoso, era conhecido como o Bubu do Corredor. E é nesse engenho, né, o engenho do Corredor, que o José Lins do Rego passou a maior parte da sua infância. A partir dos 4 anos, quando a mãe morreu, a família dele não gostava do pai, né? Existem relatos de que o pai dele era esquizofrênico, e em um dos ataques dele, ele teria matado a mãe, e o José Lins do Rego então foi morar no sítio com esse avô, onde ele ficou até por volta dos 9, 10 anos de idade. Depois foi morar com uma tia na cidade, até que com os 12 anos ele foi para um internato. As situações que ele relata aqui são descritas com bastante simplicidade, uma linguagem gostosa, muito natural, e passam para a gente aquela sensação gostosa de vida na fazenda, de uma coisa que... de uma vida do campo que hoje em dia já quase não se encontra mais, né? Com essa pureza, com essa inocência que é relatada aqui. Por se tratar de um livro de memórias, ele não é uma narrativa linear. Ele simplesmente é isso, né? São recordações da infância do José Lins do Rego, que apesar de ser filho de poderíamos considerar aí uma classe alta, né? Mas ele gostava mesmo era de ter uma vida solta, de viver com a molecada da fazenda. Mas além disso não ser condizente com a situação social dele, né? Então as tias e o avô não permitiam isso. E além disso ele sofria de asma. Então ele tinha constantes ataques que na época forçavam, não tinha tratamento, né? Então ele ficava trancado dentro do quarto escuro por vários dias sem ter acesso a nada, porque tudo fazia mal, tudo desencadeava a crise, né, de asma nele. Então, na verdade, ele foi uma criança bastante protegida, mas não amada. Ele relata que ele pouco fala da avó, mas ele deixa claro que ele não gostava dela, ela não era uma pessoa carinhosa, não só com ele, mas com ninguém. O avô já era um pouco mais, porém o tratava bem, mas também não tinha carinho. Ele relata muito que ele recebia o carinho de criança, né, das tias. Ele foi criado basicamente por uma tia que lhe prestava os cuidados. E ele conta então que um dos maiores choques da vida dele foi quando essa tia casou, e ele então achou que ele ficaria abandonado. Mas na verdade uma outra tia, né, que continuou morando lá na fazenda, ela assumiu os cuidados com ele e ficou cuidando dele com muito carinho, até que ela também veio a se casar. E aí começa um período de maior tristeza para esse menino. Porque lá na fazenda ele ainda tinha várias brincadeiras, ele gostava muito daquela vida ao ar livre, das brincadeiras com as outras crianças.
Embora não tenha essa divisão explicitada, o livro pode ser dividido em duas partes, né? A primeira, em que ele vive na fazenda, e que todas essa condição de vida dele como criança são narrados, né, com maiores detalhes. Então ele conta aí os casamentos das tias que cuidavam dele, os sentimentos conflitantes que passaram, que ele teve, né, quando aconteceram esses casamentos. Tem também a visita de um grupo de cangaceiros à fazenda e o medo e o misto de medo e admiração que esses cangaceiros causavam aí no povo ali da fazenda, né, nos moradores. Ele conta também um período passado no litoral em que essa família do interior, bastante ligada à terra, tem que viver ali um tempo se acostumando com os costumes dos pescadores, da vida do litoral, a alimentação diferente, um estilo de vida ali bem diferente do pessoal do interior. Ele também relata as dificuldades de aprendizado que ele teve com os professores particulares, que ele não conseguia aprender nada. Ele foi tido por muito tempo como burro, incapaz de aprender qualquer coisa. Até que uma tia, né, com bastante paciência, bastante carinho, bastante cuidado, conseguiu ensinar ele as primeiras letras. E ele relata aqui também as primeiras experiências amorosas e sexuais dele com os outros meninos da fazenda, com os animais, né, que para nós aqui da cidade pode parecer uma coisa chocante, mas no interior, principalmente nessa época, era uma coisa relativamente comum, né, ter essa iniciação sexual com animais. E também com ex-escravas, com primas que iam visitar, e o despertar aí dessa sexualidade nesse menino, né? Na segunda parte do livro, após o casamento da tia, ele vai morar na cidade, num povoado de Pilar, com essa tia, e a contragosto do marido dela. E a antipatia já começa desde a época do namoro, e ele então se refere ao marido da tia simplesmente como o marido. Ele nem fala o nome do cidadão. E o camarada realmente não gostava dele, não queria que ele morasse junto com eles, e ficava insistindo e criando situações, reclamações dele em relação aos vizinhos, ao que ele fazia ali em casa, suas atividades diárias, com o intuito de fazer a tia, né, a esposa, desistir de criar esse menino e mandá-lo logo para o colégio interno. E as duas principais situações que ele narra nessa época, aí morando nesse povoado, foi a amizade que ele fez com os presos, né, da cadeia. Porque a cadeia eles ficavam presos, uma espécie de porão que era gradeado, mas dava para a rua. E ele tinha então acesso, então ele ficava ali na grade dessa prisão conversando com os presos, né? E um deles, principalmente, que era o que ficava mais próximo e que vivia pedindo a ele que falasse com o avô e que desse um jeito de tirá-lo dali porque ele era inocente. E uma outra situação que ele relata, que ele dá bastante destaque aqui também, é a amizade dele com o José Joaquim, que era um menino negro que apareceu certo dia lá na casa, com os pés bastante feridos e com uma gaiola de passarinho, né, com um canário, que cantava muito. E esse menino foi acolhido ali pela tia e ficou trabalhando ali na casa, quase como um escravo. E eles conversavam muito, e esse menino tinha várias tiradas, assim, várias reflexões sobre a situação do negro. A gente tem que lembrar aqui que a escravidão tinha sido abolida há pouco tempo, então ainda não tinha uma integração muito grande, né, dos negros na sociedade. A maioria deles ainda vivia quase que nas mesmas condições que viviam durante a escravidão, só que sem apanhar, mas tinham os mesmos afazeres, as mesmas condições de vida, bem dizer, né? E em alguns momentos até a narrativa do livro aqui pode parecer até racista para os dias de hoje. Hoje talvez muita coisa aqui desse livro seria questionada se ele tivesse sido escrito hoje. E eu vou ler então aqui 2 trechinhos que eu destaquei, né, justamente de diálogos dele com
esse José Joaquim. O primeiro fala sobre, ele compara o passarinho, né, com a vida que ele tinha ali na cidade. Vi-me sozinho no mundo, vi-me como José Joaquim, abandonado de todos, sem um regaço para pousar a cabeça e sem quentura de amor, e sem casa que fosse minha, porque era de minha mãe. Não tinha mãe e não tinha pai, um pobre canário sem canto, sem valia e sem preço. E um outro trecho aqui, que já é uma reflexão do José Joaquim sobre a situação da escravidão. Zé Joaquim me trouxera a compreensão que a vida dos brancos só era grande porque havia os negros. Rico vive dos braços e das pernas de nós. Deus fez a gente da cor de piche para servir de escravo. Tive um tio que foi cabra dos Amará e morreu na ponta da faca de uma briga de terras. Negro é para morrer pelos brancos. Branco come do que faz os negros. Branco é só para palitar os dentes. E havia raiva na conversa de José Joaquim. Mas que culpa tenho eu? Disse-lhe o José, né? Quem que está dizendo nada? Tu é filho de rico e vai crescer rico para mandar nos negros. Um dia o mundo vai ficar todo branco. Ah, isso fica. Então a gente vai, né, assim, de memória em memória, né, vai acompanhando aí uma boa parte da infância desse que é um dos grandes escritores brasileiros. E o livro, então, é isso, é um apanhado, né, uma grande galeria de locais, de fatos, de tipos, que provavelmente serviram de inspiração para personagens e situações dos livros, né, da obra literária do José Lins do Rego. Um livro delicioso, uma leitura fácil, que traz, como eu falei, uma época que está cada vez mais distante da gente, né? Mesmo quando se vai para o interior, a gente já tem todo um conforto quase da cidade, né? Então vai se tornando cada vez mais difícil essa vida no campo, mais tradicional, mais pura, mais simples, né? É uma leitura bastante gostosa, como eu disse, não é exatamente uma obra literária, mas fica aqui a indicação de um livrinho bem gostoso, bem curtinho, uma leitura que vale a pena. Meus Verdes Anos, do José Lins do Rego. E se vocês gostaram, por favor, curtam, deixem seus comentários se já leram esse ou outras obras do José Lins do Rego e voltem sempre para acompanhar os demais vídeos do canal. Tá bom? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.